Amados irmãos, diletos radioouvintes e internautas, quinto domingo da Quaresma, no rito antigo, iniciaríamos hoje a Semana da Paixão. Mas nós temos o costume, entre o povo, de chamar esta semana de Semana das Dores, pois a liturgia já vai nos preparando para vivenciar de forma espiritual e piedosa a Quaresma de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que estamos usando ultimamente neste ano é o de João. O evangelista João não traz aquele momento de Jesus no Getsêmani, que os outros três evangelhos sinóticos nos apresentam: a angústia de nosso Senhor no Getsêmani. Mas o evangelho de hoje nos apresenta Cristo falando da sua última hora. Chegou a minha hora, a hora da glorificação. E nosso Senhor fala desse estupor, dessa perturbação, deste sofrimento da sua dimensão humana diante da evidente hora da paixão. É bom lembrar que nós precisamos entender que não podemos contemplar a ressurreição, a glória do ressuscitado, sem contemplar a sua paixão, a sua dor. Nosso Senhor, nesta sua passagem de João, ele chega a pedir: Senhor, livra-me desta hora. É um pedido que ele faz ao Pai. No Getsêmani, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, porém não faça a minha, mas a tua vontade. Pois nosso Senhor submete a sua vontade ao Pai. Seja feita a vontade do Pai. Interessante que dois gregos, que são gentios, que não são judeus, vêm para ver Jesus. Eles querem contemplar Jesus. João os chama de Filipe e André. Eles subiram para estar com Jesus. E nosso Senhor revela a eles que está a chegar a hora. Aqui nosso Senhor não se manifesta mais como Messias, como esperado, mas como aquele que vai ser imolado pelo pecado da humanidade. É um costume que muitas paróquias fazem, a nossa não faz, talvez o ano que vem possa fazer, cobrir a partir de hoje, até quinta-feira santa, as imagens com um pano roxo, um pano grosso. Isso tem um significado. Atrás daquilo que se encobre está o mistério. Nós somos filhos do mistério. A nossa fé se ampara no mistério. É preciso desacortinar, tirar o véu, para que nós possamos contemplar os mistérios. Os dois gregos vieram para estar com Jesus, mas a sua fala, o seu ensinamento foi como que uma veste que cobre o mistério. A minha hora está a chegar. Quando no passado ocorriam os casamentos, a noiva geralmente vinha com o rosto coberto. E o noivo
tinha aquele costume de levantar o véu para conferir se o rosto era realmente daquela que ele havia escolhido para casar. Nós somos chamados pela fé a retirar o véu que encobre o mistério. Afinal, nós somos cristãos, nós cremos no ressuscitado, nós cremos na nossa salvação eterna. Estamos ladeados de pagãos. Os pagãos são aqueles que não importam com o sobrenatural. Eles não estão nem aí para o mistério. Eles vivem do estômago, para a bebida, para a comida, vivem do sexo, vivem da prostituição, vivem do pecado. Os pagãos não se importam em contemplar o mistério. Somos chamados, meus irmãos, a preparar bem a nossa semana das dores, para bem celebrar a semana santa, a semana maior que se aproxima. A liturgia nos insere nesse escopo do mistério. O profeta Isaías, na leitura de hoje, Jeremias melhor, nos diz que Deus realizaria uma aliança com todos. Já é o prenúncio daquela entrega total de Cristo, não só pelos judeus, não só pela salvação dos judeus, mas pela salvação da humanidade. Contemplemos hoje o Cristo no pavor, na angústia, no sofrimento pela paixão que vai acontecer. E a pergunta que se faz: mas Jesus é Deus, como ele sente pavor? Como ele sente a angústia? Nós precisamos entender que nosso Senhor é imaculado, é Deus, não tem pecado, mas o seu psiquismo, numa linguagem nossa dos nossos tempos, Cristo é igual a nós, menos no pecado. Então a dimensão humana de nosso Senhor é uma dimensão equivalente à nossa, que sente a dor, que sente o medo, que sente o pavor. Mas a alma de Cristo, a alma divina, lhe dá a força e o sustento para encampar a paixão de modo amoroso. O sacrifício de nosso Senhor se entende a partir do amor. Cristo nos ama e cumpre a promessa do Pai. Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, o profeta Jeremias é completado hoje com este evangelho, pois nós temos a consciência de que a conclusão da aliança de Deus com Israel ocorrerá no mistério do Gólgota. Olhar para a paixão de Cristo é preciso tirar o véu, é preciso tirar o pano que encobre o mistério, para que nós também possamos nos ver ali. Cristo se esconde na cruz, o mistério de Deus está escondido na cruz, como esteve escondido na manjedoura de Belém, no nascimento de nosso Senhor. Mas o Cristo, ele se mostrará vivamente na ressurreição. E nós vamos compreender todo esse mistério, não precisamos ter pressa, isso virá quando nosso Senhor se manifestará na sua segunda volta. Quando os mortos e os vivos se ressuscitarão diante do Cordeiro, que vai estar exposto na glória do seu mistério
para findar todo o processo salvífico de Cristo. Enquanto isso não chega, nós acompanhamos na esperança na missa, vivendo o nosso batismo, que é o tema da Quaresma, aguardando o Senhor. Quaresma, esse tempo batismal, que nós nos preparamos para o batismo da Páscoa e para a renovação das nossas promessas batismais, deve nos colocar em prontidão na renúncia dos nossos pecados. O pecador, mesmo tirando o véu, não enxerga, não é capaz de enxergar o mistério, pois o pecado, ele empalidece a nossa visão de fé. O pecado, ele é uma cera que tampa a nossa visão em relação ao mistério. Eu não posso contemplar o mistério se estou em pecado. Esse caminho nosso até a volta de Cristo é um caminho duro, é o caminho da luta. Ninguém pode dizer: eu estou isento do pecado. Todos nós estamos cheios de pecado e precisamos da ajuda de Deus para tirar o ciúme do pecado que empalidece a nossa visão e que obstrui os nossos ouvidos interiores na escuta da palavra. Na Eucaristia, nós encontramos o ressuscitado. E quando o sacerdote diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, evoca o livro do Apocalipse, que é o livro mais litúrgico que nós temos na Bíblia, que fala dessa manifestação do Cristo vivo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Nós somos felizes por somos chamados à ressurreição. E nós já temos o Cristo entre nós, que São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com Jairo nós respondemos todos: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. É esta salvação que nós queremos. É por ela que nós estamos aqui. Enfrentamos o cansaço, o sono da manhã, a chuva que cai sobre Formosa, mas nós viemos à missa, porque nós queremos a nossa salvação. Tudo se coloca em maior grau para nós quando nós olhamos para o ressuscitado e dizemos a Ele na nossa fé: eu quero ser salvo. Que a Imaculada nos ajude a alcançar esse mistério. Creio em Deus Pai,